Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os conceitos básicos da genética. Se você já gostou desse tema, curte o vídeo e vem para a aula. Bom pessoal, começando. Antes de discutirmos os conceitos básicos de genética, vamos entender o que significa genética. Bom, a genética é uma das áreas da biologia e a palavra genética vem do grego geno, e isso significa fazer nascer. Bom, a área da genética está mais ou menos relacionada a esse nascimento, porque ela vai estudar os mecanismos de hereditariedade. Hereditariedade vem de herança, ou seja, as características que um genitor passa para os seus descendentes. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa de genética, a gente tem que saber dois principais conceitos, que são organismos ou células haploides e organismos ou células diploides. Um organismo ou uma célula haploide, que a gente chama de N, sendo que N é o número de cromossomos, está relacionado a ter apenas um conjunto de cromossomos nessa célula, apenas um tipo. E os organismos, ou as células, na verdade as células haploides, são células com alta capacidade de reprodução, ou seja, os gametas. Na espécie humana, nos animais, nós temos espermatozoides e óvulos como exemplos de células haploides, ou seja, somente um grupo de cromossomo e alta capacidade de reprodução. Já uma célula diploide, ou seja, ela tem duas vezes esse M. Isso quer dizer o quê? Existem dois conjuntos de cromossomos, um par de cada tipo, ou seja, dois tipos. E uma célula diploide são todas as células de um organismo que não são gametas. Pegando a espécie humana como exemplo, nossa célula da pele é uma célula diploide, nosso neurônio é uma célula diploide, célula muscular e assim por diante. Vamos aos próximos conceitos. Bom, o próximo conceito que a gente tem que discutir para entender genética é o conceito de cromossomo. Bom, mas na verdade o que são os cromossomos? Os cromossomos ficam dentro do núcleo da célula, isso se a gente falar de uma célula eucarionte. E como eu disse anteriormente, nós temos células haploides e células diploides. Aqui eu estou representando uma célula diploide, ou seja, ela tem dois conjuntos de cromossomos. Cromossomos 1, 2, 3, 4 pares de cromossomos nessa célula. E aqui a gente tem uma ampliação do cromossomo. Cada parte do cromossomo é chamada de cromatina. Desse lado a gente vê uma cromatina condensada. E aqui é uma cromatina já descondensada, que vai fazer o quê? A gente vai desmembrar essa cromatina para entender o que é feito o cromossomo. Então, todo o cromossomo ele tem uma sequência de DNA. E o DNA tem um formato espiral. Isso fica para uma próxima aula. Os cromossomos também são formados por genes, que é a unidade funcional da hereditariedade, onde vai ter as características próprias do indivíduo para codificar proteínas específicas. Além dos genes, também contém nucleotídeos, que é um conjunto de 3 moléculas. Um fosfato, uma pentose, que pode ser a desoxirribose no caso do DNA, ou a ribose quando a gente nos referir ao RNA. E uma base nitrogenada, que vai se juntar. Nós temos dois tipos de bases nitrogenadas no DNA, as púricas e as pirimídicas. E o número de cromossomos ele é variável de acordo com a espécie. E aqui eu coloquei dois exemplos para vocês. A drosófila possui células com 8 cromossomos, células somáticas, ou seja, células que não fazem parte dos gametas. Então, uma célula diploide da drosófila contém 8 cromossomos e o seu gameta contém a metade, ou seja, 4. O ser humano apresenta 46 cromossomos dentro de cada célula, com exceção dos gametas. Célula da pele, célula muscular, neurônio tem 46 cromossomos. E os gametas dos seres humanos, ou seja, óvulos e espermatozoides, têm a metade, ou seja, são células haploides. Vamos para o próximo conceito agora.
Bom, gente, agora vamos falar sobre os genes. Aliás, os genes são as unidades funcionais fundamentais da hereditariedade. Por quê? Porque eles vão codificar informações para a produção de proteína e determinam as características do indivíduo. Então, se pensarmos no ser humano, a sua altura, sua cor de cabelo, cor de pele, tipo de cabelo, cor de olhos, são características determinadas pela genética. E aqui a gente vai falar de genes alelos. O que significa isso? São genes que determinam a mesma característica e ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São cromossomos do mesmo par. Eu falei para vocês anteriormente que o ser humano apresenta 46 cromossomos dentro da sua célula. 46. Desses 46, 23 vêm da mãe. E os outros 23 vêm do pai. Então ele tem 23 cromossomos de um tipo e mais 23 do mesmo tipo. Então, dentro desses 46 cromossomos, vamos pensar no par 1. Então, eu tenho um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai. Ou seja, cromossomos homólogos, irmãos, parecidos do mesmo par. E os genes alelos vão se encontrar na mesma posição desses cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho como exemplo 2 cromossomos do mesmo par. Vamos pensar na espécie humana. Seria o par 1. Um que veio da mãe e um que veio do pai. E esses 2 genes vão determinar a característica do indivíduo. Vamos ao próximo conceito aí, gente. Continuando o assunto de genes, nós vimos que os genes são porções de DNA que vão determinar alguma característica no indivíduo. E aqui nós vamos falar dos alelos e alelos múltiplos, ou seja, genes que vão determinar alguma característica. E nós temos 2 tipos de genes. O gene dominante, como o próprio nome diz, ele domina a sua característica, é expressada no indivíduo. E o gene recessivo, que só vai ser expresso, só vai aparecer no indivíduo se ele estiver em dose dupla, ou seja, se ele estiver junto com o dominante, ele não vai aparecer. E aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês entenderem essa relação de dominante ou não dominante, ou seja, o recessivo. Quando eu tenho... outra coisa, os genes são sempre representados pelas letras do alfabeto. O dominante são as letras maiúsculas e o recessivo vai ser representado pela letra minúscula. E aqui vem um exemplo para vocês. Tenho 2 cromossomos homólogos, ou seja, do mesmo par, com uma porção de gene alelo, ou seja, o gene desse lado é o mesmo desse lado e vai determinar a característica do indivíduo. Quando esse gene, nesse caso nós temos genes dominantes, representados pela letra maiúscula, eu tenho um indivíduo que eu vou chamar de azão. Como esses genes alelos são iguais, a palavra homo significa igual, eu vou ter um indivíduo chamado homozigoto. Como eu estou representando por um gene dominante, a gente fala que ele é homozigoto dominante. Nesse segundo exemplo, a gente já tem diferença. Em um dos cromossomos eu tenho um gene com letra maiúscula, gene azão. Do outro lado eu tenho um gene com uma letra minúscula, ou seja, um gene recessivo. Nesse caso, esse gene azão domina o azinho. Ou seja, a característica que vai aparecer no indivíduo vai ser a mesma como se ele fosse assim. Por quê? Essa característica é mais forte, é dominante. Nesse caso, a gente diz que o indivíduo é heterozigoto. Por quê? Eu tenho genes diferentes. A palavra hétero significa diferente. E nesse caso, como o azão é que predomina, eu falo que ele é heterozigoto dominante. E aqui no nosso último exemplo, eu tenho 2 cromossomos homólogos, 2 genes alelos, gene azinho. Ou seja, essa característica vai ser expressada no indivíduo. E eu tenho genes iguais, como o próprio nome diz, homo significa igual.
E aí, nesse caso, a característica é a recessiva. Eu falo, então, que esse indivíduo ele é homozigoto recessivo. Beleza? Vamos continuar a nossa aula de hoje. Bom, gente, agora os 3 últimos conceitos da genética que nós vamos discutir na aula de hoje. Primeiro, o genótipo. O que é o genótipo? É o conjunto das informações, das características presentes no indivíduo, presentes nos genes, na verdade. E aí a gente pode representar por aqueles alelos que eu acabei de falar para vocês. Azão, 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 azinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho e assim por diante. Ou seja, é representação de como os genes se localizam nos cromossomos. Maravilha. Segundo conceito, o fenótipo. O fenótipo seria a expressão, entre aspas, eu coloquei visual, dos genes. Então, um exemplo do fenótipo seria cor das flores, flores vermelhas, flores brancas. A característica vermelha é determinada por um gene, a branca é por outro. Então, o fenótipo é a representação dessa característica genética. A cor dos olhos de uma pessoa, por exemplo, tipagem sanguínea, cor de pele, tipo de cabelo, aspecto de frutos e assim por diante. E o último conceito é o cariótipo, que nada mais é que um mapeamento dos nossos cromossomos. Se nós fizermos um cariótipo humano, eu teria uma representação com todos os pares de cromossomos existentes na nossa espécie. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito, compartilhe essa aula com os seus amigos e fique ligado para a nossa próxima aula sobre a primeira lei de Mendel aqui no canal. Beijos para vocês, bons estudos e até a próxima aula.